O governo brasileiro decide contratar advogados nos Estados Unidos para defender o Brasil das sanções americanas. Direto para Brasília, a repórter Andréa Neri chegando com as informações. O contrato está sendo concluído, é isso? André, bem-vindo, boa noite. Exatamente, Tiago. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. De acordo com a Advocacia Geral da União, a AGU, a contratação de um escritório de advocacia nos Estados Unidos está em fase final de contratação, justamente com o objetivo de atuar, então, de forma administrativa e judicial em defesa do Estado brasileiro no âmbito das sanções impostas pelo governo norte-americano. A expectativa é que o escritório de advocacia americano permita que os interesses nacionais sejam defendidos mais de perto junto à Casa Branca, tanto no que diz respeito ao tarifaço, quanto às punições previstas, por exemplo, na Lei Magnitsky, aplicada contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os advogados contratados pela AGU devem trabalhar também para contrapor a atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está, nesse momento, nos Estados Unidos desde fevereiro e foi indiciado pela Polícia Federal devido ao lobby que ele tem feito junto ao governo americano para que as tarifas e as sanções sejam aplicadas aqui ao Brasil. Até o momento, as negociações entre os dois países, entre Brasil e Estados Unidos, não avançaram e uma eventual ligação telefônica entre Lula e Trump, por enquanto, segue descartada. A avaliação do Palácio do Planalto é de que, como as tratativas não foram bem sucedidas nos escalões mais baixos dos dois governos, como, por exemplo, por meio do MDIC, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, e o Ministério da Fazenda, também agora não existe clima favorável para se pensar em conversas bilaterais. Tiago. Tudo bem, Vilela? Vou começar por você para perguntar sobre essa decisão do governo brasileiro de contratar um escritório de advocacia para ajudar nessa tentativa de reverter as sanções dos Estados Unidos. Isso adianta alguma coisa? Qual vai ser o procedimento do governo brasileiro tendo um aporte de advogados lá? Bem-vindo, boa noite. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora Kramer e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é uma situação que o governo brasileiro, depois de ter sofrido as consequências da Lei Magnitsky, especialmente voltado não necessariamente às questões da taxação envolvendo o país, mas mais especificamente com relação às sanções que foram estabelecidas a nacionais, especialmente a representantes do Supremo Tribunal Federal, o Estado brasileiro tem o interesse em se contrapor a uma medida como essa. E para se contrapor a uma medida como essa, não cabe a utilização dos quadros técnicos de Brasília, da Advocacia Geral da União, por exemplo. É necessário que se contrate advogados habilitados nos Estados Unidos para proceder a esse tipo de debate, no sentido de tentar rever as sanções, de estabelecer um contraponto técnico, no intuito de demonstrar que essas sanções, elas ultrapassam os limites daquilo que é aplicável pela legislação. Então, nesse sentido, faz de uma forma correta. Como qualquer pessoa física que se vê ofendida tem o direito de pleitear na justiça a reversão dessa situação, isso também vale para o Estado brasileiro no momento em que cidadãos seus e representantes do Estado brasileiro sofreram esse tipo de sanção. Ô Dora, se isso vai dar resultado, ainda ninguém sabe, mas a questão é, será que essa decisão do governo brasileiro não vai cutucar ainda mais o governo americano? Bem-vinda, Dora. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Olha, pode cutucar, mas até eu não sei, olha, foi em 10 de julho, 9 ou 10 de julho que essas sanções apareceram, só agora o governo brasileiro se toca que é preciso advogado nos Estados Unidos e que não adianta que bravatas no microfone, tentativas de negociação, é tudo inútil, né? Agora, evidentemente que o recurso à justiça era o mais óbvio. Eu me surpreendi com essa notícia porque não imaginava que não tivesse tido tomada essa providência básica antes.